Às 11 horas da noite anterior à morte de Elvis Presley, Sam Thompson estava sentado na cozinha de Graceland, tomando uma xícara de café, conversando com as empregadas e jogando cartas com Dick Grob, o chefe de segurança da mansão. Thompson e Grob eram os principais responsáveis pela segurança da casa de 23 cômodos e dos 13 acres ao redor. Elvis havia comprado Graceland, que recebeu o nome da esposa do proprietário original, em 1957 por pouco mais de $100 mil. Ele pretendia que fosse um presente para seus pais, mas sua mãe, Gladys Presley, morreu em 1958 de cirrose hepática. Foi divulgado como um ataque cardíaco. Vernon Presley se casou novamente e, finalmente, Elvis se estabeleceu em Graceland. Thompson, 29 anos, se familiarizou com a casa e os jardins muito bem em um ano. Ele cresceu em Memphis, alto e esbelto, articulado e bem educado. Thompson parecia deslocado em seu trabalho como guarda-costas e mensageiro de um astro do rock and roll. Eu nunca encarei isso como uma mudança de carreira, disse Thompson, que mais tarde se formaria em Direito e atuaria no Tribunal Juvenil de Memphis. Thompson trabalhava como assistente do xerife. Quando sua irmã mais nova, Linda, começou a namorar Elvis Presley em 1972. Esse foi o ano em que a esposa de Elvis, Priscilla, o deixou pelo instrutor de karatê Mike Stone. O divórcio de Priscilla foi finalizado em 1973 e Linda, de cabelos longos, adorável e bem-humorada, tornou-se a namorada de Elvis e companheira de viagem pelos próximos 4 anos e meio. Em julho de 1976, após uma série de brigas e confusões que resultaram em mais processos judiciais do que o tolerável, Elvis demitiu Red West, Sonny West e Dave Hebler como guarda-costas. Mas as ameaças de sequestro e morte não estavam desaparecendo e precisavam ser levadas a sério. Elvis acreditava que precisava de pessoas mais sensatas, de preferência com experiência na aplicação da lei. Depois de 3 ofertas de emprego, Elvis convenceu Thompson a assinar. Agora, olhando para suas cartas na cozinha, porém, Thompson planejava abandonar o barco e retornar ao seu antigo emprego como delegado. Ele havia descoberto em primeira mão que as histórias que sua irmã lhe contara sobre Presley tomando pílulas aos punhados eram verdadeiras. Eu sentia que Elvis estava desenvolvendo uma dependência muito forte de algum tipo de medicamento, disse Thompson aos investigadores estaduais mais tarde. Eu simplesmente sentia que a saúde de Elvis não duraria muitos anos e que não haveria futuro naquele negócio para mim. O agravamento do vício em drogas de Elvis era desconhecido do público em geral. No entanto, Thompson temia que um dia isso poderia colocar em risco sua própria reputação nos círculos policiais. Da perspectiva de Sam Thompson, havia outro problema que também não iria embora. A nova namorada de Elvis, Ginger Oden, era abertamente hostil com ele de vez em quando. Houve algum atrito ali, sabe? Quer dizer, Elvis e minha irmã tinham terminado. E ela era a garota nova na cena. E acho que talvez eu tenha sentido algum atrito ali. Certamente da parte dela e da minha também. Francamente, por causa do relacionamento entre minha irmã e eu, e Linda e Elvis,
e Ginger e Elvis, essa pequena coisa de triângulo amoroso. Eu sei que todos os membros do grupo que eu conhecia se ressentiam de Ginger Alden estar naquela situação. Ninguém sentia que ela estava realmente cuidando de Elvis. Quando digo isso, quero dizer em termos de sua medicação, de observá-lo e de cuidar dele. Como todos sabíamos, os assistentes pessoais e quem quer que estivesse com Elvis, em termos de uma garota, teriam que fazer isso. Thompson esperava estar fora do serviço de Elvis e de volta ao seu uniforme de assistente até 1º de setembro. Mas antes que pudesse deixar seu emprego atual, a cozinha ou seu jogo de cartas, Thompson precisava terminar uma tarefa que seu chefe continuava adiando. A filha de 9 anos de Elvis, Lisa Marie, estava de visita em Graceland há cerca de 2 semanas, e Priscila estava ficando furiosa na costa oeste. Elvis continuava adiando sua promessa de mandar sua filha de volta. Thompson sabia que Elvis sairia em turnê em 24 horas e estava passando o tempo esperando o sinal de seu chefe para reunir Lisa Marie, seus presentes e bagagem e levá-la de volta para sua mãe. Thompson levantou os olhos do jogo de cartas e viu Elvis descendo as escadas da cozinha. Elvis foi seguido por Ginger Alden, Billy Smith, um de seus primos, e Charlie Rod, o guitarrista base, que muitas vezes parecia a sombra em miniatura de Elvis. Elvis disse que iria consultar um dentista, Dr. Lester Hoffman, para fazer uma obturação. Ele conduziu o grupo pela porta dos fundos até a garagem enorme, onde um Stutz Black Hawk preto, personalizado e rebaixado, estava esperando. Uma aventura em horários estranhos, como uma consulta odontológica às 23 horas, era típico tanto da rotina agitada de Elvis quanto da disposição de sua cidade em acomodá-la. Em um dia sem vídeos caseiros, Elvis alugava cinemas inteiros depois do expediente para si e seus amigos e pagava um extra para um projecionista reproduzir um segmento específico do filme que o interessasse. Ao sair para o dentista, Elvis não disse nada sobre o que fazer com Lisa Marie, então Thompson esperou até que seu chefe retornasse. Eram 2 horas da manhã. Elvis subiu direto para os seus aposentos, mas logo ligou para Thompson no ramal da cozinha do sistema telefônico interno da casa. Elvis o instruiu a voar para a Califórnia pela American Airlines no final da tarde com Lisa Marie. Thompson sabia que tinha um longo dia pela frente. Depois de deixar Lisa Marie em Los Angeles, ele teve que pegar outro voo comercial de volta para Portland, Maine, para se juntar a Elvis e sua comitiva na primeira etapa da turnê de concertos. Isso significava um voo transcontinental e, em menos de 24 horas, uma viagem transcontinental. A perspectiva era cansativa. Thompson foi imediatamente para casa e deitou-se por volta das 17 horas. Thompson estava acordado e arrumando suas malas para a viagem às 14h30 daquela tarde. Naquele momento, uma emergência foi acionada para o 2147 Elvis Presley Boulevard, posto de bombeiros número 29, localizado a 2,5 km ao norte de Graceland. Às 15 horas, 3 horas da tarde, Thompson estava se aproximando dos portões da frente. Enquanto eu passava pelos portões, David Stanley, um dos meio-irmãos de Elvis, estava vindo, disse Thompson. Ele tinha um Datsun 24
Oz, um pequeno carro esportivo, e estava dirigindo muito rápido. Ele desceu, parou e disse: Ei, Thompson, você ouviu as notícias? Abaixei a janela e ele disse: Elvis está morto. E ele simplesmente saiu em disparada. David Stanley estava com pressa porque estava tentando retirar um amigo que não deveria estar em Graceland. Do lado de fora dos portões, como era típico a qualquer hora do dia ou da noite, havia muitos curiosos esperando ver o cidadão mais famoso de Memphis. Eles dificilmente esperavam ver uma ambulância do corpo de bombeiros fazendo uma curva fechada à esquerda e passando pelos portões às 14h33, 2h33 da tarde. Martin Davis, de Chattanooga, engenheiro de projetos de construção de uma rede de lojas de desconto, disse ao The Memphis Commercial Appeal: A ambulância quase me atropelou. Bateu no portão enquanto entrava. Logo depois que a ambulância chegou, uma Mercedes verde-dourada também bateu no portão ao entrar. Alguém disse que era o pai de Elvis, Vernon Presley. Na verdade, era o Dr. Necopoulos. Quando eles trouxeram a maca e o equipamento, eu soube. Algo estava acontecendo. Eles entraram pela porta da frente. Ulysses S. Jones Jr., 26 anos, bombeiro de Memphis e técnico de emergência médica, estava no banco do carona da unidade de ambulância número 6, enquanto ela corria em alta velocidade para Graceland com a sirene ligada. Jones observou a multidão enquanto seu parceiro, Charlie Crosby, contornava a curva e subia a sinuosa estrada de veículos até a mansão de colunas brancas. Tanto Jones como Crosby haviam concluído um curso de 88 horas em atendimento médico de emergência e tinham vários anos de experiência em seus empregos. Instantaneamente, eles reconheceram o número 3764 da Elvis Presley Boulevard como Graceland. Mas ninguém lhes disse a identidade do paciente. Disseram-nos que alguém desmaiou ou que estava com dificuldade para respirar, disse Jones. De qualquer forma, não é incomum recebermos uma ligação para Graceland, acrescentou Crosby. Ambulâncias são frequentemente chamadas para lá, no portão da frente, por causa de desmaios de fãs e acidentes de trânsito. Carregando alguns de seus equipamentos, os dois paramédicos foram atraídos pela porta da frente e direcionados para o andar de cima por um guarda uniformizado. Crosby disse que eles ainda não sabiam quem era seu paciente. Vernon Presley, ele suspeitava. Porque eu já o transportei antes, quando ele teve um ataque cardíaco. Jones e Crosby entraram no enorme quarto de Elvis e notaram uma cama enorme. Tinha cerca de 9 metros quadrados, estimou Jones. Estava desarrumada e o quarto estava uma bagunça. Os dois técnicos foram conduzidos a um banheiro adjacente, onde 7 ou 8 pessoas, homens e mulheres, estavam pairando sobre algo. Jones viu um homem e uma mulher fazendo respiração boca a boca em um homem gordo, que estava nu, exceto por uma calça de pijama, puxada para baixo até a metade da panturrilha. O homem estava deitado de bruços em um carpete vermelho escuro e grosso. Quando entrou no banheiro pela primeira vez, Jones disse que a coloração azul o enganou, fazendo-o pensar que a forma prostrada era a de um homem negro, com cerca de 1,80 m de altura e pesando mais de 113 quilos. Jones ficou chocado ao saber que este era Elvis Presley. O banheiro enorme estava em uma desordem ainda pior do que o quarto.
Papéis estavam espalhados e as pessoas estavam em um estado de caos emocional. As pessoas choravam e diziam: faça alguma coisa ou faça aquilo. Elas queriam saber se ele estava morto naquele momento, disse Jones. Charlie Rod implorou: não morra, por favor, não morra. Vernon Presley entrou no banheiro, viu o corpo e gritou: oh não, meu filho está morto. Vernon agarrou o peito e os médicos temeram que ele fosse ter um ataque cardíaco. Em meio ao lamento, Ulysses Jones se virou para um jovem de cabelos escuros, com óculos escuros de grife com aros dourados e uma camisa de futebol com a inscrição Havaí 75. Ele parecia polinésio ou hispânico. Jones perguntou o que havia acontecido. Achamos que ele teve uma overdose.